protagonista, mesmo sendo o caçador mais fraco, virou o líder do grupo mais forte desse mundo. Aqui quem fala é o Neko, Kuroneko, e bora para o segundo episódio dessa série. Voltamos ao passado novamente, ao momento que o Cry e seus amigos chegaram pela primeira vez à Associação de Aventureiros. Ele continua desmotivado e falando que ele só seria um peso para a equipe, por mais que tenha sido a ideia dele ir ali. Os amigos falam que ele estava se preocupando demais e tomam a dianteira entrando no local, chamando a atenção de todos ali, falando que os melhores haviam acabado de chegar. Cry, meio constrangido, vai fazer a inscrição do grupo, com a atendente falando que ele teria que criar um nome, assim como um símbolo, para representá-los, e que ele deveria escolher muito bem. Enquanto os amigos estão cheios de expectativas, o Cry decide escolher um símbolo e um nome que não passa um ar de força, o que acaba decepcionando um pouco a Liz e o Luke, que questionam se aquilo era um nome legal para um grupo de heróis. O restante do grupo tem seus próprios questionamentos sobre o nome. Cry, notando a clara decepção de seus amigos, usa como desculpa para sair do grupo, mas seus amigos vendo isso, voltam atrás e aceitam o nome. De novo no presente, Cry está reunido com o grupo que havia formado, com a Ruda, Greg, Tina e Gilbert. Greg, ainda surpreso com a revelação do dia passado, pergunta se Cry é realmente o mestre do clã e se era o caçador chamado de Miltrux, surpreendendo Ruda e Gilbert, já que Miltrux era um caçador famoso e tinha um dos maiores níveis da capital, sendo o nível 8. Cry então nos conta que aquele era seu segundo nome, que havia recebido como líder da Strag, e que só caçadores com alto prestígio e status recebiam esses nomes especiais da associação, sendo algo almejado por qualquer caçador. Gilbert continua, sem acreditar que o Cry era o Miltrux, já que supostamente esse era o caçador mais forte da capital e o Cry não tinha cara alguma de ser tão forte assim. Tina fala que não conseguiria trabalhar com Gilbert, já que o que ela mais odeia é pessoas que ficam só na conversa. Enquanto isso, vemos o Cry com cara de culpa, porque ele é claramente alguém assim também, e se pergunta de onde veio esse papo de que ele era o mais forte, mas rapidamente entende a origem. Gilbert, ainda sem acreditar, fala que tudo isso é uma piada e que o Cry não era nível 8 coisa alguma. Greg tenta parar Gilbert, falando que ele não deveria comprar briga com um grupo como a Strag, ainda mais com o Cry, que era seu líder. E Gilbert continua falando que não aceita que ele era o líder do grupo mais forte. Cry então fala para deixar ele de lado e pergunta ao Greg e à Ruda se eles estão dispostos a participar da missão, com os dois concordando, e fala a Tina que se ela precisasse de ajuda, poderia chamar alguém do clã para auxiliar. Ela pede ao Cry, claro, que vá junto, mas ele nega na hora. Gilbert desafia o Cry para um duelo, falando que se ele perder, ele se juntaria ao grupo, comentando que ele não obedeceria a alguém que é mais fraco do que ele. Cry sugere que Tina em frente, já que ela era a líder da missão, e ela aceita na hora, já que quer ensinar uma lição ao Gilbert por ter desrespeitado o Cry. Agora na sala de treinamento, vemos a Tina cumprindo a cota de service desse episódio, quer dizer, se alongando, tentando chamar a atenção do Cry. Gilbert fala que não vai se descuidar igual ao evento do outro dia, que vai lutar com tudo e que depois enfrentaria o Cry. Tina fala que, se comparada ao Cry, ela era um lixo, mas que não iria perder aquela luta de forma alguma. E fala até que não vai usar armas para não acabar matando o Gilbert. Gilbert cai na provocação e fala que também não vai usar armas contra a Tina. Enquanto os dois se preparam, Tina está empolgada, falando que quando vencer, vai tomar sorvete com o Cry, com ele respondendo que nunca prometeu isso, mas depois de ela insistir muito, o Cry concorda em levar ela para sair, só que depois de eles concluírem o trabalho, deixando ela muito feliz. A luta começa com a Tina acertando um golpe diretamente na cabeça do Gilbert, o jogando longe. Ele se levanta e fala que aquilo ainda não acabou, partindo para o ataque, mas Tina facilmente desvia e o prende e começa a provocá-lo. Gilbert se solta, mas é rapidamente nocauteado pela Tina. Ela pergunta se o Cry viu tudo e fala que foi graças a ele que ela cresceu tanto, e vai em direção a ele perguntando se o Cry gostou das habilidades dela. E claramente a Tina querendo mostrar as habilidades noturnas ao Cry, com certeza. Gilbert ainda continua no chão e vemos seu flashback triste falando que ele era sempre o mais forte das pessoas ao seu redor e por isso ele foi para a capital procurando pessoas mais fortes, mas continuava se achando o mais forte de todos. Ele acorda quando a Tina fala que, se ele ainda quisesse lutar, deveria usar a espada. Ele recusa a princípio, mas quando a Tina fala que aquilo era só orgulho idiota e que ele morreria se continuasse daquele jeito, ele começa a repensar na luta e concorda. Cry os interrompe, perguntando se Gilbert tinha saído de seu grupo anterior por ser forte demais, surpreendendo Gilbert
e começa a achar que Cry sabia daquilo antes mesmo de o encontrar. E quando Cry usa facilmente as habilidades de sua espada, coisa que nem o próprio Gilbert em todo esse tempo a usando havia conseguido, mesmo ainda sem querer aceitar, entende que o Cry é realmente o Mil Truques. Após a luta, vemos o Cry em sua sala, nos contando um pouco mais sobre o funcionamento da mana nesse mundo, que é algo natural e que está por toda parte, mesmo que não seja vista a olho nu. E comenta que os cofres do tesouro são lugares que condensam bastante mana, resultando em mundos próprios limitados, e que as regras que os regem, mesmo sendo estudadas, ainda não são totalmente compreendidas. Ele então fala do ninho do lobo branco, que antigamente era habitado por monstros chamados Silvermoon, mas que foram extintos pela caça descontrolada por suas peles. Ele agradece a Eva pelas informações que havia conseguido sobre o Gilbert, comentando que ele ficou até surpreso quando o Cry supostamente havia adivinhado tudo aquilo. Ela então fala que soube que o Cry tinha dado um show usando uma relíquia na sala de treino. Cry fala que sim, e diz que era uma relíquia tranquila, que dava para usar facilmente. Disso, ele puxa um saquinho com algumas relíquias e começa a polir elas, falando que elas têm tantas aparências e poderes diferentes que é bastante divertido colecioná-las, e se perguntando se o Gilbert venderia aquela espada do purgatório para ele, e curioso para saber se ela não teria mais poderes caso analisasse com mais detalhes a mesma. Eva interrompe, falando que ele já tinha relíquias demais, e muitas delas com poderes bastante similares. Cry tenta explicar que cada relíquia é única, tendo suas próprias características. Eva então fala que mesmo eles tendo uma boa receita financeira, ele precisa se conter no gasto. Nisso, ele nota que algumas de suas relíquias estão descarregadas e vai atrás de um mago. Logo em seguida, vemos ele conversando com dois caçadores, com um deles carregando sua relíquia. Outro caçador pergunta ao Cry se ele já estava sabendo de um ataque de fantasma que havia destruído uma caravana inteira, mesmo sendo escoltada por alguns caçadores de nível 3, e continua falando que alguns cavaleiros estão investigando o caso. E como o ataque havia acontecido perto do ninho do lobo, as suspeitas eram de que os fantasmas haviam vindo daquele cofre, o que surpreende o Cry. Os dois caçadores estão preocupados que possa ser uma invasão massiva de fantasmas e que o ninho do lobo branco possivelmente estaria cheio de lobos a essa altura. Cry tenta evitar ficar preocupado, falando que a Tina era bastante forte e que o grupo que havia montado era capaz de realizar essa missão. Os dois continuam falando que os fantasmas que apareceram no ninho ficaram mais fortes, ao ponto de estarem até repensando em aumentar o nível do cofre. Ainda mais após o desaparecimento de um grupo liderado por um lanceiro de nível 5 no local, deixando o Cry ainda mais preocupado. Ele então pega o papel contendo as informações da missão da guilda, notando que era exatamente esse grupo de nível 5 que precisava de resgate, e que ele não tinha notado por só ter se atentado ao fato de que era um cofre nível 3. Cry nervoso fala aos caçadores que ele havia acabado de mandar a Tina ao local, o que assusta ambos, que perguntam se isso não seria rígido demais para a Tina. E quando o Cry tenta amenizar, falando que havia mandado ela com alguns caçadores independentes, os assusta ainda mais, já que na prática era um grupo improvisado, e que os boatos de que o treinamento anormal da Strag, chamado de Os Mil Desafios, foi o que realmente os transformou no maior grupo da capital. Enquanto voltava para seu escritório, Cry tenta se acalmar, falando que em uma urgência, o Gilbert poderia usar sua espada do purgatório para tentarem escapar. Porém lembra que no dia passado usou todo o poder dela e questiona se Gilbert a teria recarregado. Agora na floresta, o grupo da Tina continua indo em direção ao ninho do lobo. Tina fala que mesmo não pretendendo morrer, havia se preparado e por isso tinha feito um testamento para todos ali assinarem. Buda pergunta se o Cry sabia que algo estranho estava acontecendo ali e por isso os havia mandado. Tina continua falando que aquilo era tudo um plano do Cry, até mesmo essa composição do grupo que não era muito comum. Greg não acredita muito inicialmente, afinal tinham se conhecido no dia passado. Gilbert também acha o mesmo, mas quando lembra que o Cry sabia até dos motivos dele estar como caçador solo, ele começa a realmente acreditar. Tina fala que Cry sabe de tudo que acontece na capital, e Greg chega à conclusão de que até o incidente do bar, com o encontro deles, tinha sido calculado. Tina conclui então, falando que era por isso que eles não deveriam se preocupar, já que tudo isso fazia parte dos planos dele, e que o Cry nunca os mandaria para uma missão impossível daquelas sem pensar direito. Você tem certeza, Tina? Corta para o Cry, chegando à conclusão que os mandou para uma missão impossível daquela sem nem pensar por um segundo. Cry espera que eles voltem caso a missão fique difícil demais. Porém, dado o treinamento da Tina por parte da Liz,
Ele acha que ela não desistiria tão fácil, e sabendo que não conseguiria pedir reforços a essa altura, ele teria que ir pessoalmente ajudá-los. Mas, se ele fosse rapidamente, os poderia alcançar antes mesmo de entrarem no cofre. Enquanto isso, o grupo da Tina encontra seu primeiro fantasma, que parece mais forte que o normal para a região. Voltamos ao Cry, no seu cofre pessoal, enquanto está reunindo algumas relíquias para levar consigo. E quando está saindo do cofre, Eva o encontra e pergunta onde ele estava indo com tantas relíquias. Ele tenta disfarçar, falando que só vai dar uma volta, e Eva, sabendo muito bem o motivo, só falando que mesmo que o Cry tenha calculado tudo, ele ainda se preocupa com o grupo que havia mandado. E ao se aproximar do Cry, ela se assusta e pergunta se o colar que ele tinha no pescoço era um Citri Slime, que era algo proibido do Império. Ele mente, falando que nunca usaria uma coisa dessas, enquanto nos revela que, como a maioria das relíquias ofensivas estavam descarregadas, ele levaria esse como último recurso. A Eva pergunta se ele não ia preferir que alguém fosse junto, com ele pensando que bem que gostaria, mas a relíquia era feita para apenas um usuário e sai voando. Eva fica um pouco preocupada, já que aquela relíquia voadora havia matado seu último usuário, devido a ela não ter segurança alguma e nem possuir um modo de freá-la durante o voo. E tenho quase certeza que o Cry não faz ideia disso. Bom, esse foi o segundo episódio dessa série. Caso tenham gostado, deixe um like e se inscreva no canal para mais vídeos. Se quiserem ver mais episódios ou algum outro anime, me falem aí nos comentários. Aqui quem fala é Neko, Kuroneko, e até uma próxima.